Olá, seja bem-vindo a este canal, dedicado a alunos do ensino fundamental e médio com dificuldades em entender conceitos básicos de matemática. Aqui, eu vou revisar tudo aquilo que um dia você já viu na escola, mas não aprendeu direito. Espero sinceramente que você encontre neste canal um valioso auxílio aos seus estudos e as respostas à maioria das suas dúvidas. Esta é a segunda aula sobre os números racionais. O tópico sobre os números racionais terá um total de 10 aulas. Nesta aula você aprenderá sobre o conjunto dos números racionais. Na aula anterior você aprendeu que existem outros números além dos números inteiros e que esses números são denominados de racionais. Viu que os números racionais estão intimamente relacionados com o conceito de fração. Aprendeu a definição de um número racional e aprendeu a diferença entre fração e número racional. Você também viu como representar os números racionais entre o 0 e o 1 na reta dos números inteiros. Todos os números racionais que você viu até agora nas minhas aulas são maiores do que 0 e menores do que 1. Ou seja, estão entre o 0 e o 1. Por exemplo, 1/3, 4/7, 1/10 ou 5/6. Em outras palavras, você viu apenas os números racionais em que o numerador é menor do que o denominador e ambos são inteiros positivos. Mas, como a definição de número racional diz apenas que o numerador e o denominador são números inteiros, com o denominador diferente de 0, também são números racionais. Por exemplo, os números 7/2, 9/7, ou 15/12, em que os denominadores são menores do que os numeradores. Ou, ainda, os números -10/3, 12/-4, ou -11/-5 em que, em termos absolutos, isto é, sem o sinal negativo, os denominadores também são menores do que os numeradores. Como a divisão em que o dividendo é maior do que o divisor, com ambos positivos, deixa como quociente um número maior do que 1, os números racionais se encontram por toda a parte da reta, e não entre o 0 e o 1 apenas. Por exemplo, 14 dividido por 5 fornece 2 como quociente e 4 como resto. Neste exemplo, 14/5 corresponde a duas partes inteiras adicionadas à fração 4/5, que é o resto, 4, dividido pelo divisor, 5. Lembre-se que, na divisão, o resto é a parte inteira que sobra e que é menor do que o divisor. Assim, o número racional 14/5 pode ser representado na reta como a soma de um número inteiro e um número fracionário. No caso, um número entre 2 e 3, em que a parte fracionária, 4/5, é obtida dividindo em 5 partes iguais o segmento entre o 2 e o 3 e tomando-se 4 dessas partes. Essa representação na reta pode ser feita para qualquer número racional. Isso nos leva ao próximo passo do nosso estudo, que é o conjunto dos números racionais. Mas, antes, pause o vídeo e veja se você consegue localizar na reta o número 13/4. Fácil, não é mesmo? Como 13 dividido por 4 fornece 3 como quociente e 1 como resto, o número racional 13/4 pode ser escrito como 3 mais 1/4. Portanto, 13/4 encontra-se entre o 3 e o 4, em que a parte fracionária, 1/4, é obtida dividindo em 4 partes iguais o segmento entre o 3 e o 4 e tomando-se uma dessas partes. Você já sabe que o conjunto dos números naturais é representado pela letra N e que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Já sabe, também, que todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Isso é facilmente observado por meio de uma figura. Se representarmos o conjunto dos números naturais por um círculo laranja, então todos os números naturais ali dentro também fazem parte de um círculo maior em azul. Esse círculo azul representa o conjunto dos números inteiros, do qual faz parte o conjunto dos naturais. Porém, na parte externa ao círculo laranja, mas dentro do círculo azul, ficam os números inteiros negativos.
Isso mostra que todo número natural é um número inteiro, como é, por exemplo, o número 2, mas que nem todo número inteiro é um número natural, como é o caso, por exemplo, do -3. Você percebeu que qualquer número inteiro dividido por 1 é o próprio número? Por exemplo, 3 dividido por 1 é 3. -8 dividido por 1 é -8. Com isso em mente e a partir da definição de número racional, podemos concluir que todo número inteiro também é um número racional. Assim, se o conjunto dos números racionais é representado por um círculo verde, ficarão dentro dele os conjuntos dos naturais e dos inteiros, pois quaisquer números desses dois conjuntos pode ser escrito como o próprio número dividido por 1. Já, na parte exclusivamente verde, ficarão todos os racionais em que o denominador é diferente de 1 e a divisão do numerador pelo denominador deixa resto diferente de 0. Antes de terminar esta aula, deixe-me falar algo muito importante, que normalmente não é falado em sala de aula. Na reta que você já se acostumou a ver neste curso, os números inteiros aparecem igualmente afastados uns dos outros. Isso quer dizer que, para qualquer número n inteiro, sempre haverá um inteiro que é o seu antecessor, igual a n-1, e um sucessor, igual a n mais 1. E a distância entre n-1 e n é exatamente igual à distância de n para n mais 1. Por causa disso, dizemos em matemática que o conjunto dos números inteiros é discreto. Por discreto queremos dizer não uma pessoa tímida, discreta, que não gosta de aparecer, mas que, de um inteiro para o imediatamente próximo a ele, há um salto, uma distância fixa e bem estabelecida entre eles. Em outras palavras, entre dois números inteiros consecutivos não é possível inserir um outro número inteiro. Em matemática, discreto quer dizer algo diferente de contínuo. Por outro lado, entre dois números racionais quaisquer, A sobre B e C sobre D, diferentes entre si, é sempre possível incluir pelo menos um outro número racional, M sobre N entre eles. Por causa disso, dizemos em matemática que o conjunto dos números racionais não é discreto, significando dizer que a distância entre dois racionais não é fixa, como no caso dos números inteiros. Essa diferença marcante entre os números inteiros e os racionais tem implicações diretas na forma como adicionamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos os números racionais e as frações. É por isso que a forma de fazer contas com frações é diferente da forma como você aprendeu a fazer com os números inteiros. É como se o universo bem comportado dos números inteiros, com o qual você se acostumou, desde que entrou na escola, se transformasse de repente em um universo mais desafiador, com lugares ainda não explorados. Mas você não deve se sentir com medo ou intimidado com esse novo universo. Acredite em mim, se você o compreender bem, verá como ele é fascinante e cheio de coisas maravilhosas. E é meu papel ajudá-lo nessa nova aventura. Encerramos a segunda aula sobre os números racionais. Se chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido ou relembrado o assunto. Na aula seguinte veremos os tipos de fração. Estude bastante e até lá!